Nação, prepare-se. Porque o que começou como uma simples comemoração após o tetracampeonato da Libertadores tomou proporções que ninguém, absolutamente ninguém, dentro do Flamengo imaginava. A madrugada, que deveria ser um momento de festa, união e celebração histórica, se transformou em uma das maiores polêmicas extracampo do clube nos últimos anos. E tudo começou com uma festa supostamente organizada por Jorge Carrascal e Eric Pulgar, logo após a vitória sobre o Palmeiras. O que era para ser só alegria virou manchete, rumor, fofoca, briga, suposta infidelidade e até crise em relacionamentos. A festa viralizou e incendiou as redes, e agora os bastidores começam a vir à tona. Se você acha que essa história é exagero, espere até ouvir tudo. O clima no vestiário mudou, as redes sociais explodiram e, para piorar, a imprensa internacional entrou no assunto. E antes que alguém pense que isso é mais um rumor raso, os detalhes que surgiram mostram o contrário. Foi uma noite intensa, cheia de confusão e marcada por situações que nenhum torcedor esperava ver associadas ao Flamengo no dia seguinte à sua maior glória recente. Tudo começou quando Carrascal e Pulgar, ainda embalados pela adrenalina do título, resolveram organizar uma celebração privada. Convidados selecionados, música alta, bebida liberada e clima de euforia tomaram conta da madrugada. Só que festa com jogador de futebol dificilmente passa despercebida, ainda mais quando alguns nomes começam a se destacar nas redes sociais. E foi exatamente isso que aconteceu. Em poucas horas, vídeos, relatos, fontes próximas e influenciadores começaram a circular histórias que deixaram o ambiente rubro-negro em estado de alerta. A primeira bomba envolve Eric Pulgar. Segundo relatos que ganharam força na internet, duas mulheres teriam iniciado uma discussão acalorada durante a festa, disputando a atenção do volante chileno. A cena, que teria sido presenciada por vários convidados, viralizou de forma assustadoramente rápida. Pulgar, que sempre manteve sua imagem mais séria e reservada, virou alvo de memes, especulações e manchetes. O nome dele ficou entre os assuntos mais comentados, não por causa do título, mas por causa de uma disputa em plena festa pós-Libertadores. Mas a coisa só piora. Outro nome a entrar no olho do furacão foi Léo Pereira, o zagueiro, que havia alimentado rumores de uma possível reconciliação com sua ex-namorada. A influenciadora Caroline Lima viu toda essa narrativa ruir em poucas horas. Isso porque, segundo fontes presentes na festa, ele teria saído do evento acompanhado da ginasta Flávia Saraiva, que também integra o Flamengo no departamento de esportes olímpicos. A notícia caiu como uma bomba, e rapidamente surgiram especulações sobre um novo romance, colocando fim às esperanças de retorno com a ex. E não para por aí. O atacante Samuel Lino foi flagrado em clima de proximidade com a apresentadora Nicole Baus, e o meia Danilo Luiz, autor do gol do título, teria chegado acompanhado da influenciadora Bárbara Fontanella, demonstrando claramente que o relacionamento entre os dois está mais do que firme. Bastaria isso para criar um turbilhão de comentários, certamente, mas ainda havia mais. O ponto mais explosivo da noite veio com os rumores, não confirmados, de que a festa teria contado com a presença de escorts, influencers e mulheres trans. Essas informações, que circularam com força nas redes, criaram narrativas de que alguns jogadores casados teriam participado da celebração, o que provocou supostas crises em relacionamentos e discussões particulares que, segundo fontes, ainda estão se desenrolando nos bastidores. Carrascal, apontado como um dos organizadores, virou alvo imediato. Sua festa privada, que deveria ser apenas um momento de descontração após a conquista histórica, virou um redemoinho de acusações, prints, vídeos e especulações que continuam crescendo. E apesar de nenhuma fonte oficial ter confirmado detalhes, a fumaça é grande demais para ser ignorada. Onde há tanto barulho assim, normalmente há algo acontecendo nos bastidores. O mais impressionante de toda essa história não é apenas a dimensão da festa, mas a velocidade com que tudo escapou do controle. Em menos de 24 horas, o que deveria ser apenas assunto interno virou pauta nacional. E a pergunta que começou a circular entre jornalistas, torcedores e até dentro do próprio elenco foi simples e pesada. Como uma comemoração pós-título conseguiu gerar tanta turbulência em tão pouco tempo? A resposta envolve um conjunto de fatores que revelam um cenário bem maior do que apenas fofoca de internet.
Primeiro, existe a questão do momento. Estamos falando da madrugada seguinte ao maior título do ano. Talvez o mais desejado, mais carregado de emoção, mais grandioso, o tetracampeonato da Libertadores. O Flamengo estava no auge da euforia. Euforia essa que, para alguns riscados, claro, altamente do tamanho do Mengão, quando se veste a camisa desligada, do Eco, chat e aquela interna também. Membros da diretoria, que inicialmente tratavam apenas como um boato, perceberam que a situação estava ganhando proporções inconvenientes muito rápido. A preocupação não era só moral, era institucional. A imagem do clube estava em jogo, a vitória épica na final, a atuação dominante contra o Palmeiras, o Maracanã pintado de vermelho e preto. Tudo isso poderia acabar ofuscado por uma festa que já era chamada na imprensa de a madrugada mais turbulenta do tetracampeonato. Embora o Flamengo não tenha se pronunciado oficialmente, é evidente que conversas internas começaram. Jogadores foram orientados a evitar manifestações públicas, a não responder comentários e a manter discrição total até que o furacão da internet diminuísse. O clima de danos controlados tomou conta. Afinal, ninguém queria ver o Flamengo virar manchete não pelo título, mas pela polêmica. E se tem algo que chamou atenção nessa história toda foi a presença, ou suposta presença, de escorts, influencers e mulheres trans. Esse detalhe, ainda sem confirmação, criou uma explosão de comentários nas redes, não apenas pelo conteúdo em si, mas pelas possíveis consequências dentro da vida pessoal de alguns jogadores. Relacionamentos estremecidos, crises domésticas, conversas tensas e até silêncios prolongados começaram a ocorrer. É incrível como, às vezes, a vida pessoal de jogadores se torna combustível para uma fogueira que já está alta demais. Carrascal, apontado como um dos organizadores, viu seu nome circular com força. A festa ganhou seu rosto, seu nome, sua assinatura, mesmo sem provas claras. E isso pesa. Pesa para a torcida, pesa para a diretoria, pesa para a imagem pública. Pulgar, Léo Pereira, Samuel Lino, Danilo, todos acabaram arrastados pela maré da especulação, mesmo que alguns tenham sido protagonistas apenas por estarem presentes. E existe outro ponto importante, o impacto no vestiário. Não é segredo que grupos de jogadores têm suas afinidades, seus ciclos, suas panelas. Uma polêmica desse tamanho pode criar desconfortos, conversas atravessadas, olhares estranhos e até divisão de opinião entre membros do elenco. O clima, que deveria ser de união total após o título, virou, por algumas horas, um terreno instável. O tipo de instabilidade que rivais adoram ver, mas que o Flamengo precisa controlar com firmeza. A diretoria, por sua vez, sabe jogar esse jogo. O Flamengo não é amador, está acostumado com pressão, com holofotes, com manchete diária. O clube sabe que crises extracampo surgem, mas também sabe que tudo se resolve com comando, conversa, sigilo e foco. E é exatamente isso que está sendo feito: silêncio estratégico, análise interna e cuidado redobrado com o ambiente. A regra é simples: polêmica se resolve para dentro, vitória se celebra para fora. Torcedores, por outro lado, estão divididos. Uma parte tenta minimizar a situação, dizendo que jogador é jovem, é normal comemorar um título, não tem nada demais. Outra parte está indignada, argumentando que um elenco campeão da América não pode se colocar em situações tão expostas logo após uma final histórica. E no meio dessa divisão, o que mais se vê é incredulidade, como uma festa pós-Libertadores, que deveria ser motivo de orgulho, virou uma cortina de fumaça repleta de boatos. A verdade é que, com ou sem confirmação, a festa existiu, a festa circulou, a festa virou notícia. E no Flamengo, quando vira notícia, vira tempestade. Cabe ao clube fazer o que sempre fez: blindar o elenco, tratar o que for verdade internamente, ignorar o que for rumor e focar no que realmente importa, porque a temporada continua, a pressão também, e o Flamengo não pode dar brecha para quem vive esperando uma queda. E antes de encerrar, se você está acompanhando essa novela, torcendo para o Flamengo se manter forte e confiante mesmo no meio da polêmica, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Porque flamenguista de verdade fortalece, dentro e fora de campo.